Irmãos, glória a Deus. Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor, livro do Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39. Gênesis 39. Queridos, nós estamos numa série de orações, numa série de pregações, melhor dizendo, uma série de pregações, nós já estamos na 7ª pregação dessa série, série Fé Vitoriosa. E nós temos já, nesse tempo todo, estudado a palavra do Senhor, o Senhor tem falado grandemente a todos nós. E o texto básico dessa série está lá em 2 Coríntios 2,14, eu vou ler para você, que diz: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2,14. E ainda 5,7 de 2 Coríntios diz que porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Queridos, essa série que fala sobre fé, ela é muito atual para tudo que nós estamos vivendo. Mais do que nunca a sua igreja, mais do que nunca nós precisamos ter fé e a cada dia precisamos ter a nossa fé renovada em Cristo Jesus. Nos domingos anteriores, a nossa igreja, ela falou sobre os seguintes temas: a fé que fortalece a minha humanidade, a fé que fortalece a minha identidade, que fortalece a minha alma, que restaura as minhas emoções, que alivia a minha dor, que refina os meus relacionamentos, que foi no domingo passado. E hoje nós vamos falar sobre a fé que eleva as minhas atitudes, né? Semana que vem, você que está me vendo e você que está aqui presente poderá retornar e nós vamos continuar essa série. E ainda faltam mais 3, que é a fé que abastece a minha esperança. Nesse tempo nós precisamos de esperança, que renova os meus sonhos e que garante a minha salvação. São temas maravilhosos e que vão, com certeza, trazer um alívio para o seu coração. A fé vitoriosa que eleva as minhas atitudes, ela está lá em Gênesis, como falei com você, abra sua Bíblia, deixe ela aberta, 39, do capítulo 1 ao 23. Sua atitude, querido, determinará qual a sua atitude determinará a sua altitude. Aonde você quer chegar? Qual é a altura? Como que você quer chegar lá no alto? Isso vai depender das suas atitudes aqui. Trabalhe pelo seu caráter e entregue diariamente a Deus a sua reputação. Muitas vezes nós não estamos vendo isso acontecer em meio à igreja. A preocupação com o caráter, a preocupação com o nosso caráter. E nós, como igreja, onde quer que nós vamos, onde quer que nós pisamos, nós estamos sendo observados o tempo inteiro. E o nosso caráter deve estar sempre em alta, né? O Salmo 51, 10 diz que cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro em mim um espírito estável. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Nós precisamos disso nesse instante. Nós precisamos ter um coração muito estável. A nossa vida, ela está um sobe e desce. Toda hora chega notícias difíceis. Como a nossa irmã Farid aqui orou, são tantos motivos de oração que nós temos. E nós precisamos, como o salmista disse, um coração puro, mas pediu que renova dentro de nós um espírito estável. Queridos, sabe que nós vamos nesse tempo falar sobre José, sobre as circunstâncias que levaram José até as atitudes que ele teve. José escolheu ter uma atitude correta diante de tudo que ele viveu. Nosso exemplo vem desse jovem que se tornou maduro em terra distante. E se você não conhece a história de José, nós vamos falar um pouco da história de José aqui no capítulo 39, mas para você que está em casa e que não tem muita
intimidade com a palavra de Deus, sabe que José, né, ou José do Egito, o seu nome hebraico significa Yahvé acrescentará. Já o seu nome egípcio, ele era descobridor das coisas ocultas, amém? Foi o 11º filho de Jacó, nascido de Raquel, citado no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Ele foi o filho preferido de Jacó, apesar de não ser o primogênito, né? Ele era o filho mais paparicado pelo papai, ele era o que tinha as vestes, as melhores vestes, e por causa disso, os seus irmãos nutriram sentimentos nada afáveis para com ele. Por isso, numa oportunidade que tiveram, né, venderam, e ele foi parar em terras distantes. E nós vamos estudar essa palavra hoje, né? Como eu te falei, nós vamos ficar abertos aí em Gênesis 39, e nós vamos estar lendo um pouco. Vamos lá para o versículo 1. José, filho de Jacó e Raquel, versículo 1, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos israelitas que tinham levado para lá. Meus irmãos, o garoto estava lá na sua casa, com a sua família, estava bem, estava tranquilo, e de repente ele se viu em terras distantes, comprado por pessoas que ele não conhecia, mas como José mantenha sempre essas 4 atitudes que nós vamos falar agora, né? Atitude de intimidade, está lá no versículo 2, acompanha aí, por favor. Diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José. Queridos, intimidade é uma das atitudes que nós, como igreja, precisamos ter. Essa intimidade, ela é alcançada na leitura da sua palavra, na busca do Senhor através da oração. Intimidade é uma atitude que deve ser constante em nossa vida. Em segundo lugar, outra atitude que nós devemos ter diante do Senhor está no versículo 3. Leia comigo. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, José tinha humildade diante do Senhor. E logo, Potifar e aqueles que estavam à sua volta perceberam em que tudo que ele colocava à mão, o Senhor abençoava. E por quê? Porque o Senhor via naquele servo humildade. Outra coisa que nós temos que tirar como aprendizado para nós, está no versículo 4, que é uma atitude de integridade. Diz assim: agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou aos seus cuidados a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Queridos, você entregaria todos os seus bens, a sua casa, entregaria tudo que você tem por uma pessoa que não fosse íntegra? Hoje nós já temos pouco, as coisas estão difíceis, e para você entregar na mão de uma pessoa, você precisa perceber essa atitude, a atitude da integridade nessa pessoa. Outra atitude dele nesse tempo foi uma atitude de responsabilidade. Veja o versículo 5, que diz assim, acompanhe na sua versão: desde que o deixou, cuidando de sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Olha só que responsabilidade foi dada àquele homem. Um homem que veio de terra estranha, um garoto chegou naquela casa e de repente tinha não só os afazeres domésticos, mas também as coisas do campo. Tudo ficaram sobre a responsabilidade de José. Seja sempre bom mordomo, querido. Tudo que te vier à mão, faça como se fosse para o Senhor, diz a palavra. Não é isso? Você quer mais exemplos? Cuide do que você tem hoje.
Olhe bem, se você não é bom mordomo daquilo que você tem agora, das coisas que você tem na sua casa, muitas vezes você reclama porque administra o pouco. Querido, seja grato. Seja grato, porque o que nós temos visto é que a necessidade tem chegado a muitas pessoas, a lares muito próximos de nós. Então, se você tem uma casa, se você tem uma cama, se você tem um local para dormir, olhe ao seu lado, seja grato ao Senhor, querido, e seja mordomo daquilo que você tem. Eu tenho dito sempre que aqui, quem mora aqui no centro da cidade, você anda pouco para lá e para cá, e você vê tanta necessidade. E às vezes na sua casa você reclama, porque está usando um ventilador e não um ar-condicionado, porque o seu carro não é um carro do ano, ou tantas outras coisas. Querido, seja grato com aquilo que você tem e seja bom mordomo hoje. O versículo 6 diz o seguinte, acompanhe: assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Querido, ele deixou tudo aos cuidados daquele garoto. Ele deixou tudo aos cuidados daquele estrangeiro. Ele deixou tudo aos cuidados daquele rapaz, porque o Senhor abençoava José. Mas atenção por isto, saiba que todos os que atraem a atenção de Deus são cobiçados pelo diabo. Meu querido, você começa a crescer, você começa a dedicar tempo de oração, você começa a dedicar tempo de leitura da palavra, você começa a ir aos trabalhos, você começa a ir a fazer as coisas do Senhor. O que parece é que passa a existir um alvo nas suas costas, e o inimigo passa a te tentar, passa a buscar tirar a sua atenção, passa a levar perigo para a sua vida. Mas, querido, a tentação de Satanás chegará até você. Olha só o versículo 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deita-te comigo. Querido, estava tudo bom, as coisas estavam indo bem, havia sucesso, havia boa administração, havia responsabilidade, havia todas essas atitudes, mas o inimigo colocou no coração da vida daquela mulher, e ela começou a tramar no seu coração uma forma de cobiçá-lo. E o versículo 8 e a parte 9, a parte A do versículo 9 diz que: mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixa aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Querido, a tentação de Satanás insistirá contra você. Ele vai te tentar, mas ele vai continuar te tentando. Olha só, mas a sua atitude elevada vai te manter no foco. Então você deve estar sempre buscando ao Senhor, como aquele garoto buscou. Sua atitude manterá você elevado se você, em primeiro lugar, viver sempre no temor de Deus. Versículo 9, parte B, diz que ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele não falou pecar contra o meu senhor, contra o meu general, contra o meu oficial. Ele falou pecar contra Deus. Querido, resista ao diabo. Viva sempre com temor de Deus. Em segundo, não confie na sua própria carne. O versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Querido, eu sei, você sabe aquilo que te tenta, você sabe onde está o perigo para você. Cada um é tentado numa parte, muitos é na fama, outros no dinheiro, outros no sexo e tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para você, fuja do pecado, fuja da aparência do mal.
Não confie na força do seu próprio braço para essas coisas. Não fique tirando fininho. Não vá. Se você perceber, fuja. Olha só o que diz aqui o versículo 3. O terceiro ponto, do versículo 11 e 12, que diz assim: um dia ele entrou na casa para fazer sua tarefa e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto nas mãos dela. Fuja do pecado. Ele saiu desesperadamente. Aquela mulher já tinha arquitetado o plano. Ela já tinha mandado fora os seus empregados, serviçais. A casa está vazia. Ela estava ali pronta. Não sei como que ela o recebeu, mas ele correu dela. Tem uma ilustração que me veio à mente aqui agora, que em certa ocasião, um rei, precisava de alguém para estar conduzindo as carruagens que a família imperial iria utilizar. E ele colocou lá e 3 pessoas apareceram para que estivessem se candidatando àquela vaga. E aí ele fez uma pergunta para um teste com aquelas pessoas, e ele perguntou para aqueles 3, se vocês estivessem guiando e a minha família estivesse dentro da carruagem e tivesse um grande buraco à frente, certo? O que você faria? Você. E aí um deles, querendo mostrar que era muito bom e que era um excelente motorista, alguém que sabia muito bem guiar aquela charrete, falou que, não, senhor, eu passaria muito próximo, com segurança, a 1 metro daquele buraco. Muito bem. E você, o segundo? O segundo disse: senhor, eu sou muito bom, essa é a minha especialidade, eu passaria meio metro daquele buraco. E o terceiro, ele falou assim: não, senhor, eu estou carregando aquilo de mais importante que o senhor tem, a sua família. Eu passaria muito distante daquele buraco. Querido, adivinha quem que recebeu a carteira de motorista lá das carruagens? Queridos, as coisas são preciosas, então fuja dela, fuja do abismo, passe bem distante dos buracos, daquilo que atrapalha você, aquilo que te leva para o pecado, aquilo que te leva para longe da vontade do Senhor. Versículo 13 ao 19 diz o seguinte, que nós devemos permanecer fiel à sua consciência. Você deve permanecer fiel à sua consciência. Olha o que está escrito, eu vou ler aqui. Quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar, o socorro largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Amém? Ele ficou indignado com tudo que ouviu. O que aconteceu? Neste caso, você decide vencer a mentira com a verdade. E nós vimos isso na cadeia, nós vimos isso nas atitudes, nós vimos isso com José no seu dia a dia, em todo lugar que ele estava, ele tinha uma atitude que demonstrava que ele era uma pessoa separada pelo Senhor. Colossenses 3, 9 e 10 diz que não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Mesmo diante daquilo tudo, José não se colocou como vítima, não disse que ela estava mentindo, pelo contrário, ele confiou no Senhor que ele servia. A sua atitude manterá você elevado se você escolher o seguinte, queridos:
versículo 20 e 21. Diz assim: mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Aonde quer que José estava, aonde quer que ele fosse, o Senhor estava com aquele rapaz. Querido, versículo 22 e 23 nos mostra que estar disposto a recomeçar honrando pequenas responsabilidades. Ele estava lá na casa do governador, ele fazia as coisas direito. Ele estava lá na prisão, ele honrava as coisas com humildade, desde as pequenas até as grandes coisas. O versículo 22 diz o seguinte: por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Amém? Queridos, olha essa frase, eu acho que está aqui. Quem não souber guardar as chaves de uma cadeia, não poderá guardar as chaves de um palácio. A palavra diz para a gente que a gente seja fiel no pouco, e no muito o Senhor nos colocará. Muitas vezes nós reclamamos, nós olhamos, eu estou aqui sentado, eu prego muito melhor do que aquele rapaz, eu toco muito melhor do que aquele outro, eu evangelizo melhor do que aquela pessoa. Querido, o Senhor está fazendo um teste contigo e comigo. Ele está te colocando no pouco, para que amanhã você possa alcançar aquilo que Ele já colocou no seu coração. Amém? Seja uma pessoa disposta a honrar as pequenas responsabilidades. Quem não honrar as chaves de sua casa, não honrará as chaves de uma grande empresa. Você daria a chave de sua casa para qualquer pessoa? Não, claro que não, né, irmã Fátima? Já me olhou. Lucas 16:10 que diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Foi o que eu disse anteriormente. Queridos, continue acreditando tudo a Deus. Nada do que você faz, nada do que eu faço, depende só da força. Deus utiliza você, Deus utiliza aquelas pessoas que estão do seu lado. Eu sempre digo que aquele vizinho que mora do teu lado não está ali por acaso. Ele está ali para que você testemunhe de Jesus para a vida dele. Se ele não conhece Jesus, você está ali para você testemunhar para o seu vizinho, para as pessoas que vão à sua casa, para aqueles que te pedem alguma coisa. Continue acreditando tudo a Deus. Gênesis 41, você não precisa abrir, vai estar aqui. Gênesis 41, 14 a 16, diz que o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar a roupa, apresentou-se ao faraó. E faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Meus irmãos, creia em Deus. Nós somos apenas instrumentos de Deus nesse mundo. O que Ele quer, Ele é soberano. E se Ele te levantou, Ele vai te preparar para aquilo que você tem pela frente. Amém? Ande sempre em atitude de integridade, querido. Nenhuma perda com Jesus é perda de verdade. E nenhuma vitória sem Cristo é definitiva. Você pode repetir isso comigo? Nenhuma perda com Jesus é perda de verdade. E nenhuma vitória sem Cristo é definitiva. Amém? José morreu em fé, queridos. Estamos chegando aqui ao final. José morreu em fé. No Gênesis 50, versículo 24, diz que antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente
virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Queridos, José morreu em fé, mas diz que antes de morrer, José disse: eu estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês. Ele virá em auxílio, ele virá em seu auxílio. Ele veio em auxílio daquele povo e nós vimos isso. E nesse tempo, em tudo que nós estamos passando, o Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é aquele que devemos buscar nesta hora. O Senhor é aquele que devemos buscar quando fecharmos a porta do nosso quarto. Queridos, creia, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Amém? Nosso coração faz planos, diz a palavra, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mateus 25, 23 diz que o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Amém? Queridos, essa é uma palavra que fala muito ao meu coração, tenho certeza que falou ao coração das pessoas que estão em casa. Nós devemos, diante desse tempo, diante de tudo que está acontecendo, manter uma atitude diante do Senhor, uma atitude de integridade diante do Senhor. Querido, eu e você seremos cobrados. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu sou sal e eu sou luz. Sabe aonde? No mundo, nas trevas. Eu sempre digo que ser luz aqui dentro, sentado, é fácil. Mas você lá fora, onde as pessoas estão apontando, onde as pessoas estão buscando e esperando que você tropece, é mais complicado. Você é igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, nós precisamos dar testemunho dele. Amém? Nós queremos terminar com uma oração. Nós queremos estar te convidando também para que semana que vem nós possamos estar aqui, né, com a próxima, que é Abasteça a Minha Esperança. A fé vitoriosa que abasteça a minha esperança. Como vocês sabem, o pastor hoje está lá dando ceia, lá a ceia do Senhor, lá na congregação. Nós vamos orar, vamos terminar. O nosso irmão Júlio, ele tem uma mensagem para você sobre a nossa assembleia, o que houve hoje pela manhã. Você que está em casa e não sabe dos resultados, que não participou hoje pela manhã, nosso irmão Júlio vai estar trazendo aqui tudo aquilo que ocorreu e que temos pela frente. Mas eu queria orar com você antes de passar para o irmão Júlio. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Você que está em casa, que tem a oportunidade de estar junto com a sua família, você que está no seu núcleo, e se você quiser também nessa hora, segure a mão do seu irmão, segure a mão da pessoa que está do seu lado. Hoje, minha sogra faz 72 anos, né? Eu quero orar pela vida dela. Minha mãe foi curada do Covid e durante a doença houve salvação lá na minha casa. Ela entregou o seu coração para Cristo e hoje, pela primeira vez, ela está lá em casa, vendo o culto e já se comprometeu a estar conosco assim que estiver melhor. Glorifico a Deus, porque Deus trouxe cura, não só cura, mas trouxe salvação em meio à doença. Isso aconteceu na minha casa e pode acontecer na sua casa. Eu louvo a Deus por causa disso. Vamos colocar de pé para a gente orar e terminar. Coloque a mão no seu coração. Fale com o Espírito Santo agora. Peça a Ele. Muitas vezes nós ficamos buscando palavras para estar dizendo palavras bonitas quando viemos orar aqui na frente. Mas seja simples diante do Senhor. Fale com o Espírito Santo agora. Senhor, me faça lembrar daqueles que porventura necessitam de uma oração agora. São pessoas lá do meu bairro, são pessoas da minha rua, são pessoas parentes meus que estão distantes. É um momento de agradecer, é um momento de estar com o Senhor. Querido, busque no Espírito Santo de Deus, Ele trará respostas ao seu coração nessa hora.
Espírito Santo de Deus, Espírito do Senhor, já foi dito aqui nessa noite que o Senhor nos prometeu que o Senhor iria, mas nos deixaria o Consolador. E nós, como igreja, nós cremos nessa palavra. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus, que fazia obras e maravilhas lá em Atos dos Apóstolos, no começo da igreja, é o mesmo que hoje faz obras e milagres. E nessa hora nós, ó Deus, estamos diante do Senhor, pedindo que o Teu Espírito alcance os desejos do coração da igreja amada que está aqui hoje, que está presente aqui no templo, mas também desses que estão em casa, dessas pessoas que estão agora, ó Deus, de mãos dadas buscando o Senhor. Pai, no nome de Jesus, atende, ó Deus, o clamor da sua igreja. Ó Deus, que a nossa fé seja renovada dia após dia, que a nossa fé seja, ó Deus, uma fé de atitude elevada diante do Senhor e dos homens, que nós possamos ser boca do Senhor na vida de alguém essa semana. Ó Deus, prepara corações, prepara, ó Deus, pessoas que estão buscando ao Senhor, e prepara a minha boca para que eu possa falar do amor do Senhor para essas pessoas, e que haja salvação, ó Deus, nas nossas casas. Nós te agradecemos por esse momento de culto, te agradecemos pelo louvor que aqui foi entoado, pelas pessoas que aqui estiveram, e ó Deus, pedimos que nós tenhamos uma semana diante do Senhor, ó Deus, no nome de Jesus, amém.